Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que acabou de sair, estou gravando na segunda-feira. M. Dias Branco prevê aumento de custos ao longo do segundo trimestre. Essa notícia é interessante porque ela é um desdobramento da divulgação de resultados da M. Dias Branco na sexta-feira, depois que o mercado fechou, e que o mercado, enfim, está digerindo um pouco do resultado para saber se foi bom ou ruim. O impacto inicial é que o resultado foi ruim, apesar de ter aumentado a lucratividade. Vou explicar para vocês nesse vídeo o porquê. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, M. Dias Branco é um exemplo que a gente utiliza tanto no nosso curso de pricing, quanto em exemplos aí de ganho de escala e qual que é a vantagem competitiva de você ser líder, principalmente em ambiente industrial. Legal, tá? Então toda vez que a M. Dias Branco divulga resultado, a gente vai analisar aqui. Enfim, bom, aparentemente pelo highlight, os executivos eles estão esperando que o custo da matéria-prima vai começar a ter um impacto relevante no resultado no segundo trimestre. Você, pô, Renato, mas o preço do trigo, que é o principal insumo deles, já não aumentou? Aumentou. Mas aí vem um ponto interessante. Qual que é o ponto interessante? O impacto desse aumento de custo ainda não está refletido no custo. Por quê? Vou explicar para vocês. Então fiquem tranquilos, eu vou explicar minimamente aí no detalhe aí o que vem acontecendo com o resultado da M. Dias Branco e o porquê que o mercado não está gostando. Vamos lá. Bom, uma coisa que é interessante é o seguinte, lá nas divulgações de resultado, o executivo principal ali, ele falou uma coisa que eu concordo plenamente, que é o seguinte, ó, ainda de acordo com o Teodósio, um fator importante para a rentabilidade da M. Dias Branco é volume. Concordo plenamente. Qual que é o problema? O problema é que nesses últimos trimestres, principalmente nesses últimos 2 anos, não parece que a tomada de decisão da M. Dias Branco em termos de precificação é focado em volume. Então eles perderam bastante participação de mercado nesses últimos 2 anos, fizeram grandes aumentos de preço e agora parece que a perda de market share se estabilizou, só que num patamar muito baixo. O que faz, obviamente, alguns custos fixos eles começarem a impactar mais ali no resultado do negócio, vou mostrar para vocês. E é interessante isso por quê? Porque quando o resultado ele foi divulgado na sexta-feira, parecia que o resultado tinha sido bom. Então assim, pô, se o lucro aumentou 152%, estou mostrando aqui para vocês a notícia aqui da sexta-feira, parecia que a coisa tinha ido bem. Mas aí, depois que o pessoal no final de semana deu uma olhada nos resultados, etc e tal, e viram que o negócio não foi muito bom, vou mostrar pra vocês a tungada que a ação da M. Dias Branco tomou aí por causa desse resultado. Vamos entender por que o resultado não foi tão bom assim, tá? Bora! Então, ó, quando você olha aqui os índices operacionais, tudo melhorou relativamente bem, né? Então, ó, a receita líquida aumentou 27%, né? Então foi de 1,4 para 1,8 bilhões, quase 1,9. O volume de venda também cresceu. Então era o que ele vinha perdendo ali, pelo menos ganhou. Então ganhou 5,4% aqui em volume. Tá? E aí biscoito cresceu 10,9% e massa cresceu 7%. Legal. Em termos de market share, aí acabou a perda, pelo menos estabilizou. Então o biscoito ganhou 1 ponto percentual, finalmente. Né? Então 33,5% de market share é o que eles têm hoje. E massas perdeu 2 pontos percentuais e foi para 30,7%. Legal. Lucro líquido, como a gente viu, aumentou, né? Foi de 15 milhões para 37. Então tá no fio da navalha ali, então qualquer variaçãozinha de lucro dá um percentual grande, legal, né? EBITDA aumentou 87,6% e a margem aumentou de 32 para 47. Então você vai aumentando a receita, diluindo o custo fixo, eventualmente você consegue ter margens aí operacionais, margem EBITDA maiores. Legal. A dívida líquida aumentou bastante, né? Então ela foi de 384 para 1 bilhão e 12, mas isso muito porque houve uma distribuição aí de proventos forte aí da M. Dias Branco, diminui o caixa, consequentemente a dívida líquida aumenta. Mas isso não é uma grande preocupação aí do negócio. Legal. Geração de caixa. Então a geração de caixa operacional até foi boa aqui, né? Então passou de 11 milhões,6 para 27,9. É baixo ainda pelo tamanho do negócio, mas eventualmente está começando a melhorar aí também a geração de caixa. Vamos lá. Qual que é o ponto polêmico aqui desses últimos trimestres, mas que parece que esse trimestre foi um pouco melhor, né? Precificação. Então, eles vieram numa onda de aumento forte aí nos últimos trimestres e o impacto aí na perda de volume era grande. Então a elasticidade aí estava pegando forte ali no negócio. Aparentemente nesse primeiro trimestre aí a coisa se estabilizou. Então vamos lá. Então você tem aqui, ó, primeiro trimestre de 22, você tem o peso e aí você tem o preço médio. E aí eles fazem uma comparação desses indicadores também, né, do primeiro trimestre de 21,
nas unidades de negócio. Então, biscoito, massa, farinha e farelo, margarinas e gordura. Quando você pega aqui a variação, houve uma variação média aqui de 20,3% de preço, ou seja, um aumento de 20% aí no preço, com aumento de volume de 5,4%. Então, pô, Renato, então foi bom, né? O mercado absorveu bem. O próprio executivo falou que o que acontecia nos trimestres passados, que faziam com que qualquer aumento de preço impactasse bastante na perda de volume, e que não está acontecendo agora, é que os concorrentes começaram a repassar preço também. Tá? Só que aí você fala o seguinte, bom, então quer dizer que eles seguraram aí vários trimestres ganhando market share aí da M. Dias Branco e agora eles estão começando a reajustar o preço também. Só que tem um ponto. Qual que é o ponto? Agora eles estão reajustando, ou seja, eles vão manter aí o diferencial de market share menor, tá? Porque eles ganharam o mercado enquanto a M. Dias Branco ia subindo o preço e eles não iam subindo. E agora, no diferencial de market share menor, eles igualam aí a precificação para não perder mais volume. Então, assim, estabilizou a perda de market share, mas estabilizou num patamar baixo. E o que isso significa? Significa o seguinte, que o nível de ocupação da fábrica da M. Dias Branco está muito baixa, 51,6 aqui, pessoal. Quanto que era no primeiro trimestre de 21? 51,4. Ou seja, estabilizou? Estabilizou, né? Trimestre contra trimestre aqui, né? Um ano contra o ano. Só que estabilizou com 50% da fábrica ociosa. Isso, para quem tem custo fixo, como o próprio executivo tinha falado, impacta diretamente na rentabilidade do negócio. Legal, tá? E a matéria-prima também. Então, quando a gente olha aqui, ó, a matéria-prima, vamos pegar aqui, ó, desde janeiro de 21 até março aqui de 22, quando você pega aqui, ó, vocês estão vendo aqui o preço aqui do trigo, né? Era 232 dólares a tonelada em janeiro de 21. Aí você pega aqui janeiro de 22, ó, já foi para 279, tá? E agora tá 288. Aí você fala assim, pô, mas não aumentou tanto aí esse ano, né, Renato? Ó, não aumentou o estoque a custo de médio M. Dias Branco. Porque de mercado, ó, 289, 377. Aí você me pergunta, mas por que e como que a M. Dias Branco ela consegue, né, com o aumento do preço do mercado internacional, manter o custo do estoque ali minimamente constante? Bom, aí que vem uma das vantagens de você ter bastante estoque no caso deles, né? Quando a gente trabalha e estuda capital de giro, otimização de estoque, just in time é sempre, né, um dos concursos aí na geração de caixa. Qual que é o ponto? E aí eu explico isso bastante aí para os meus alunos quando a gente estuda esse tipo de estratégia. Você aumenta, obviamente, a geração de caixa, porque você otimiza capital de giro. O problema é que você aumenta o risco. E no caso do M. Dias Branco, qual que é um dos riscos? Né? Primeiro, o risco de abastecimento, supply chain, etc., que a gente vê aí, né, que aconteceu principalmente nos últimos 2 anos em vários setores. E o outro é a flutuação de preço. Então, se existe uma tendência de aumento de preço e você trabalha com estoque maior, a princípio ele vai ficar com o mesmo custo aí por mais tempo. Eles trabalham com uns 4 meses de estoque de trigo e o mercado trabalha com uns 60. Ou seja, né, eles já, né, em 2 meses já renovam ali o custeio com um custeio mais próximo aí do preço de mercado. A M. Dias Branco, a princípio, com um estoque um pouco maior, ela consegue, né, ir diluindo isso por mais tempo, né? Ou seja, tendo um impacto menor na flutuação aí de preços de mercado. Então, essa é uma das vantagens aí de você ter um estoque, né, um nível de estoque maior. Você, né, reduz o risco de flutuação de preço e também de abastecimento. Tá? Então, né, às vezes a ineficiência aí na gestão de estoque eventualmente pode contribuir positivamente para o negócio. Foi o que aconteceu com a M. Dias Branco. Legal. Então, o que a gente percebe aqui, ó, margem bruta, ela está em 26,1. Essa margem bruta, ela já foi aqui no primeiro trimestre de 20 de 38,2, né? Então tem 12 pontos percentuais aí de perda aí nesses últimos 2 anos, né? Se você for comparar com o primeiro trimestre de 21, aquele patamar baixo ali, ó, 26,8 de margem bruta contra 26,1, então essa margem aí ainda em declínio, né? Tendência de declínio aí para frente. E como o próprio, né, executivo já falou, daqui a pouco a gente vai girar esse estoque e aí o custo vai começar a se aproximar aí dos patamares de preço de mercado. E aí isso é um problema aí, obviamente, para a margem bruta. Perfeito, legal. Onde que a M. Dias Branco está fazendo um trabalho relativamente bom, né? Está aumentando a receita, como a gente viu, e está tentando dar uma controlada nas despesas. E aí a gente percebe aqui o controle de despesas. Então, vendas gerais aqui aumentou 7%, né? Administrativas, vendas, né? Vendas 7%, gerais e administrativas aqui 8%, tá?
reduziu doações, etc. Mas o grosso aqui são essas duas aqui. Eu só acharia melhor, né, o patamar de crescimento aqui de administrativas e gerais ser menor do que o de vendas, né? Porque vendas é venda, né? Então, eu sempre falo que é sempre melhor você começar cortando ali, né, na parte do G&A, que não, a princípio não tem ligação direta ali com as vendas, do que diminuir a despesa de venda. Mas enfim, tá bom, né? As duas cresceram aqui pouquinho, né? 7, 8% em relação ao 27% ali de crescimento de receita, deu para diluir bastante custo fixo. Legal. Tanto é que a representatividade aqui das despesas totais aqui eram 28% da receita, caiu para 25,4%. O que fez, obviamente, a margem EBITDA ser boa, né? Então a margem EBITDA aumentou aqui de 3,2% para 4,7%. E aí você mostra aí que a empresa ela conseguiu diluir os custos fixos, apesar aí de todos os problemas aí na parte de custo e na parte de volume. Legal. A margem líquida diminuiu bastante, né? Então ela está em 2% aqui de margem líquida. Melhor, né, do que esse 1% aqui que tinha no primeiro trimestre de 2020. Mas vocês percebem aqui que nesses últimos 2 anos aqui, essas margens estão cada vez sendo mais comprimidas. Então, a M. Dias Branco vai ter um trabalho aí, né, nos próximos trimestres para continuar aí reduzindo despesas, aumentando a eficiência operacional e vamos ver o que ela vai fazer com essa estratégia de precificação. Se é o momento de começar a ir para uma estratégia de ganho de volume, baixando um pouquinho do preço, comprimindo ainda a margem bruta, mas eventualmente, né, compensando ainda a diluição de custo fixo do negócio. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, uma das coisas interessantes também, né, que desagradou um pouco do mercado, né, foi essa distribuição de proventos aí, né. Então, não sei se vocês estão percebendo aqui, ó, o nível de endividamento total da empresa, aqui, ó, era 2,1 aqui, né, dia 31 de 3 de 2021, caiu, né, para o mesmo final do trimestre de 22 aqui, ó, foi para 1,6, legal, né. Só que o caixa aqui, ó, né, o caixa da empresa como um todo, ele caiu bastante, né? Ele era 1,6 foi para 845. Isso daí que fez a dívida líquida aí aumentar bastante, né? Você diminuiu muito o caixa. O que aconteceu aqui? Distribuição, proventos, né? Então, passou aqui a dívida líquida sobre EBITDA de 0,5 para 1,4. Está controlado? Putz, está controlado. Mas, né, podia estar um pouco melhor, né? Enfim, legal, tá? Aí, uma das coisas que eu achei interessante, né, principalmente em entrevista aí, eles falam, não, o primeiro semestre a gente tá com esse problema de volume, mas é sazonal, né? Então você coloca aqui, ó, capacidade produtiva, eles tentam mostrar nos próprios gráficos aqui, né, fala assim, ó, a gente tem aqui, ó, 47% de nível de ocupação, mas ele foi subindo, ele cai, então é meio que sazonal, né, isso daí acontece sempre. Só que eles são meio sacanas, né? Porque eles colocam esse negócio aqui nesses últimos 4 trimestres para mostrar. Se você pega um histórico um pouco mais longo para saber se a sazonalidade de fato é assim, né? Você percebe que não. Tá? Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. E aí que eu acho que talvez valha a pena fazer um estudo um pouco mais aprofundado para saber se esse aumento de preço que houve aí nesses últimos trimestres, se talvez não fizesse um pouco mais sentido, né? Testar alguma estratégia um pouco diferente, né? Tentando focar um pouco mais em aumento de volume e até ganho de market share, para você aumentar a vantagem competitiva em relação aos concorrentes, para ver se eventualmente a diluição de custo fixo, despesas fixas principalmente, eventualmente não compensa, né, a rentabilidade final do negócio. Por que você está falando isso, Renato? Vamos lá. Primeiro vamos desmistificar um pouco da sazonalidade, né? Então, ó, primeiro trimestre de 21, eles fizeram aqui, né, um preço médio aqui, né, de 4,18, um volume de 356. E quando você compara com 20, a gente tinha aqui, ó, 3,43 de preço médio com um volume aqui de 476. Ou seja, né, eles fizeram um aumento aqui no primeiro trimestre de 21 de 21,9%. E, obviamente, o volume caiu 25%. Então, foi aquele negócio que eu expliquei para vocês, né? Eles aumentaram o preço, o mercado não acompanhou, então o diferencial de preço começou a ficar muito grande, a galera migrou para os concorrentes. Legal. E aí, o que a gente vê aqui? O nível de ocupação. O nível de ocupação despencou. Foi aí que despencou o nível de ocupação. O nível de ocupação da fábrica aqui, ó, estava em 71%, foi para 51%. 51%, tá? Então foi aí que você nivelou, né, a ocupação para esse patamar agora de 50%. Será que faz sentido um negócio desse? A gente viu, né, que a diluição de custo fixo ali, ela está impactando diretamente no negócio. Legal. E vamos entender de como que veio esse 71. Esse 71 veio assim, ó, pimba. Primeiro trimestre de 20, aqui eles tiveram um aumento de 1,5 em relação aqui ao primeiro trimestre de 19, ou seja, andaram de lado. Aí que eu falo
que às vezes faz um pouco de sentido. Então, o mercado como um todo aí está sentindo pressão aí de preço, então você não faz nada, né? Você mantém aí a precificação minimamente constante, legal, e o volume aumentou 22,4%. E aí você trabalha com o diferencial de precificação agora a seu favor. Todo mundo aí tendo que aumentar o preço, você, obviamente como líder de mercado, você vai mantendo esse negócio porque você aguenta mais. E aí, obviamente, o que aconteceu? O nível de ocupação ele cresceu, ó, foi de 66,5% para 71%. Tá? Então é interessante isso, né? Essa estratégia eles já testaram no passado e deu certo. Né? Eu sei que o custo vai aumentar bastante, etc. Você está repassando até para você ter um pouco de margem saudável ali na frente. Mas você pode trabalhar com a margem saudável não só olhando para a margem bruta, mas também olhando para toda a outra parte ali de diluição de despesa fixa. Eventualmente, eu acho que isso seria talvez um ponto a se estudar aí para tentar melhorar aí os resultados e as perspectivas para um negócio no curto prazo. E eu acredito que o mercado esteja minimamente tendo a mesma percepção da análise que eu estou fazendo. Por quê? Porque olha que interessante, pessoal. A ação fechou na sexta-feira aqui, ó, a 24,55 mais ou menos. Legal, tá? A perspectiva era boa, né? Porque pô, parece que o negócio vai vir com lucro alto aí, né? Beleza. Só que aí o pessoal, né, deu uma olhada nos financials aí no final de semana, aí o que aconteceu, ó? Abriu na segunda-feira, pá, 22,7. Legal. Tudo bem que teve ali, né, alguns ajustes ali de distribuição, etc e tal, mas houve uma queda. E aí esse negócio continuou caindo, ou seja, hoje ó, fechou menos 8%. Então o mercado não gostou muito desse resultado. Quais são os efeitos? O primeiro efeito, obviamente, é a perspectiva aí de curto prazo para o segundo trimestre. A gente ter o efeito, obviamente, do aumento do custo do trigo agora nos resultados. Esse é o primeiro medo. Segundo será que eles vão eventualmente manter a estratégia de repasse de preço ainda ou mantendo o volume atual de lado, que não é bom em termos da estrutura de custo fixo que o negócio tem, ou se eles eventualmente vão tentar trabalhar com um diferencial de precificação, obviamente para baixo, em relação aos concorrentes, para tentar ganhar de novo esse volume perdido aí para os concorrentes. Vamos ver o que a M Dias Brancos vai fazer, tá? Todo mundo apreensivo aí para saber qual que vai ser a decisão da companhia. Bom, tá surgindo aqui alguns BTCs News passados. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.